Bora lá, nação, analisar nesse momento o Zinho e o Pascoal, o Mauro Naves aí falando sobre o Flamengo, a pré-temporada do Mengão, essa partida que aconteceu contra o São Paulo nos Estados Unidos, e agora o Flamengo retorna e tem o final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. E os novos reforços do Flamengo, como estão? Vamos analisar esse vai e vem no Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, ó. Todos os dias aqui trazemos para vocês as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, programa ESPN FC, melhor programa, futebol esportivo, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Esse é um artista. Esse é o verdadeiro artista. Agora, se juntar os 4 tempos do Flamengo nesse final de semana... Fala aí, fala do incomparável, fala! Se juntar os 4 tempos do Flamengo nesse final de semana, não dá um tempo. O tempo, talvez, que saia do time que jogou lá. Um Alcaraz de centroavante, um negócio meio esquisito, né? Como diria aquele amigo meu, esquisito esse negócio. Então, meio que estranho. Tá estranho. Então, tá estranho. Mas eu gostei do garoto, o zagueiro lá, o João Vitor. João Vitor. Esse moleque é do ramo, hein? É do ramo futebol. O zagueiro do Palmeiras também, o mais alto que jogou nesse fim de semana, também é do ramo futebol. Eles são da atividade esportiva. Esses aí não devem durar 6 meses aqui. Um fez 20 anos agora, o outro tem 18. Esses não duram 6 meses. Porque vão jogar no Flamengo. Time de expressão como o Flamengo, né? É o incomparável, o inominável Flamengo. Rapaz, mudou, espetacular, maravilhoso. Mudou, hein, Zinho? Mudou. 3 chutes na bola. Você viu o que ele fez ontem, né? Dominou todas as bolas, saiu toda jogando de primeira, passe frontal, não tem medo do embate 1 contra 1. Gostei demais desse garoto. Segundo tempo horrível. Agora, quero falar 2 coisas só. Gostei do Nova Iguaçu, time que tem personalidade. Tem personalidade, isso é muito legal. E gostei do Noroeste de Bauru, que jogou contra o Palmeiras. Porque os outros jogam tudo atrás contra o Palmeiras, o Noroeste foi jogar. Aí é que é legal, aí é que é bom. E esse negócio de pênalti, hein? Um vai bater pênalti, faz biquinho, o outro quer bater o pênalti, fica sentido. Calma que a gente vai chegar no Corinthians já. A batata do presidente do Corinthians tá assando, hein? Vamos falar disso já, mas aí, ó, vocês pediram, tá na tela. Teve São Paulo e Flamengo, primeiro jogo da temporada, né, FC Series nos Estados Unidos. Tá aí o menino que o Pascoal elogiou, Mauro, mas eu quero ouvir as impressões do jogo. Algumas boas chances, essa cabeçada do Caleri, foi uma belíssima defesa. Matheus Gonçalves com moral, né? O único que ficou pro segundo tempo, mas mudou de posicionamento. Ficou, mas depois também saiu, né? Não, mas aí também não dá, né? Mas foi o único que ficou. Não durou muito. Não, mas enfim. Mas ficou e mudou de posicionamento. Ficou aberto pela direita, né? Já ali com essa. Que é onde ele costuma jogar, né? Mas no começo ele estava meio de dupla com o Alcaraz, que jogou pela primeira vez com o Felipe meio de falso 9, meio de atacante. O Felipe falou, eu queria testá-lo de atacante, ele já fez isso em outros clubes, etc. Ele também dá uma cabeçada interessante, mas é que o Flamengo não tem lá, né? Nenhum centroavante, né? O que chegou ficou no Rio, né? Foi o Juninho tá ficou no Rio, o Carlinhos ficou no Rio. O Pedro, a gente sabe, está machucado, então o Felipe está tentando ver aí como é que resolve essa história de ter um 9-9 ali. Tentou ontem. Essa jogada, para mim, não pode desperdiçar. A do Wesley? Cara a cara, tem que... Aí não pode desperdiçar. Olha que chance. Eu não estava nem vendo que estava aqui atrás no telão, mas eu imaginei que fosse essa aí. Essa é, para mim, a jogada mais clara do jogo. O Zé deve estar assistindo a gente, fala, pô, valoriza o goleiro saiu bem, não, mas a gente sempre acha que é gol perdido, né? O Jandrei fez algumas boas defesas, essa é uma boa defesa, e as 2 saídas que ele teve no gol. Também é aquela história, perdeu o gol, não perdeu, depois a gente for ver do Corinthians, o Memphis também, tá na cara do goleiro, foi o goleiro que foi bem ou foi quem chutou? É sempre uma dúvida. O que o Wesley poderia ter feito? Poderia, mas tem também o mérito da saída do goleiro, enfim. Mas olha, gente, um jogo só, é o primeiro, né, do time que será, obviamente, o principal, ainda assim, mudança 10 de uma vez, depois o próprio Matheus, como você já disse, também sai e tal. São testes pro técnico, inclusive, acho que principalmente a defesa ele já tem ideia, o meio-campo vai esperar mais pelo Arrascaeta, que vai entrar também. Acho que a dúvida maior é como é que faz com esse ataque.
até poder usar o Juninho que vai chegar aí e tal. E se é que vai usar o Juninho de titular, né? Mas, enfim. Não só o Juninho, né? O Juninho tá chegando, o Tetra, mas tem também o Luiz Araújo, que deu uma declaração recente dizendo que não tá 100% fisicamente. Tem o Arrascaeta em recuperação. Acho que o Flamengo tem algumas questões físicas herdadas ainda do ano passado para trabalhar. E por isso, Zinho, é que eu entendo os testes do Felipe. Né? Como é um jogo amistoso, ele muda ali o esquema tático do Flamengo e em cima dessas faltas, dessas ausências, eu consigo entender uma mudança tão brusca em relação ao que a gente viu encaixar no ano passado, Zinho. O que você achou? Eu não achei bom, não. Achei, assim, bem limitado, né? Pela qualidade que tinha em campo, mesmo sendo um primeiro jogo do Flamengo, o segundo do São Paulo. Mas, assim, na verdade, o time que o Zubeldia coloca de início é diferente daquele começo que ele colocou de início contra o Cruzeiro. A gente viu Lucas e Oscar jogando juntos, né? Isso aí foi legal, foi muito bom, com o Calleri de referência e o Ferreirinha aberto no lado esquerdo. Uma cara mais de time titular, principalmente do meio para frente, com Pablo Maia e Alisson como os dois volantes. No Flamengo, aí eu vi teste mesmo, foi puro teste. Não acredito que o Felipe Luiz vai usar isso de novo. Para mim, se não tem o Pedro, se não tem o Juninho que chegou agora, centroavante do elenco, Carlinhos está jogando Carioca, sendo testado para ver se vai ser aproveitado. É o Bruno Henrique. Me surtiu para mim foi um pouco de surpresa ver o Bruno Henrique pelo lado esquerdo aberto, ver o Gerson pelo lado direito, e aí quem jogou de segundo volante ali perto do Eric Pulgar foi o De La Cruz, e o garoto, né, o Matheus Gonçalves, que joga aberto pelo lado direito, ele fazendo esse meia centralizado, né, jogando perto ali do Alcaraz. Os dois, né, revezando ali, mais ou menos 4-2-4, vamos dizer assim. Eu particularmente não gostei, não achei que surtiu muito efeito. É muito talento, tem muita qualidade, então individualmente cria algumas situações. O Wesley, novamente, é a grande opção, né, pelo lado direito, o lateral direito que ataca, que chega na frente, ainda mais sendo o Gerson jogando pelo lado direito. Então, assim, acho que não vai ser repetido isso. Durante a temporada, ver o Alcaraz com o Matheus Gonçalves centralizados ali, revezando quem é o centroavante, ficou mais o Alcaraz, né? E você tendo o Gerson, que é um cara que acho que centralizado vai render mais do que o Matheus Gonçalves. Eu prefiro o Gerson por dentro e o Matheus aberto na direita. Mas o Felipe Luiz tem que fazer teste. E aonde ele vai fazer? Num jogo desse. Viajou para os Estados Unidos, ficou treinando lá para fazer um jogo, voltar. Acho que ele já pode pensar se de repente não utiliza alguns desses jogadores no jogo contra o Bangu. O Flamengo só tem um ponto no Campeonato O Bangu Carioca, também só tem um. Um ponto, né? Os dois ali, né? O último com o penúltimo. Você passar mais uma rodada sem pontuar pode fazer, né? Pode causar prejuízo para o futuro. Por mais que o time titular vai voltar e deve emendar resultado, mas a gente já está discutindo isso, né? Vão ter clássicos, vão ter compromissos complicados. Você vê que a programação seria estrear o time principal no Maracanã contra o Volta Redonda, que é um time arrumadinho. Então, assim, é uma coisa do Felipe Luiz ver quem está bem fisicamente, poder jogar, vencer. O Campeonato Carioca, assim, eu acho que isso nunca aconteceu, presidente. Você que é bom nisso. Ontem eu falei no Sport Center com a Dani, a gente estava lá juntos, né, no programa. Corujão. 3 rodadas no Corujão. 3 rodadas, presidente, para passar para você. Sim. Só teve uma vitória de time grande, que foi do Botafogo, em 3 rodadas. O campeonato já começou, né, com um recorde enorme, né, há 50 anos que os 4, né? Não venciam na primeira rodada. Então, é um risco. Com os times que estão jogando, é um risco. E mesmo quem tá pondo um pouco mais de jogadores, tipo o Vasco também, não tá lá essas coisas ainda, né? O Vasco também empatou ontem, né? Não, ninguém tem 2 vitórias. Eu brinquei com o Zinho ontem, eu li a tabela, né? Falei, vou ler a tabela do Campeonato Carioca. Bangu, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Só que é de baixo pra cima, né? Os 4 grandes estão lá embaixo. E mesmo o Fluminense... Na verdade, só o Botafogo tem uma vitória, gente. Não, então, mas ninguém tem 2, é isso. O Botafogo tem uma vitória e depois ninguém tem vitória. É isso porque mesmo. Na primeira rodada ninguém ganhou, tem 3 empates. Mas é isso que pode atrapalhar, que o Zinho tá falando o seguinte, o que a gente falava na semana
semana passada. Isso pode atrapalhar a classificação dos grandes, entre os primeiros colocados na disputa da fase final. Mas eu acho difícil, Pascoal, que o Flamengo ouça o Zinho e coloque o time principal para jogar contra o Bangu, porque o jogo é mando do Bangu, mas o Bangu vendeu esse mando e também vai ser no Maranhão. Então eu não acredito que o time que está voltando dos Estados Unidos, Pascoalzinho, ele vá viajar para o Maranhão para disputar essa partida. São Luís, aliás, o estádio ontem estava vazio também, né? Só aquela uma faixa central ali estava ocupada e eu acho isso absurdamente lamentável, né? Para o Flamengo, inclusive para a torcida do Flamengo, porque eu já disse aqui, esse time que está jogando o Campeonato Carioca, eu tenho dificuldade de reconhecê-lo como Flamengo. Tenho muita dificuldade de reconhecê-lo como Flamengo. Mas são os jogadores do Flamengo, é a camisa do Flamengo. Então, porque eu não sei se isso é certo, se isso é errado, se o presidente do Flamengo não herdou isso do antigo presidente, que vendeu a pré-temporada para ser nos Estados Unidos. Eu não sei qual é a planificação que ele queria fazer, mas não foi feita. Eu acho tudo isso muito estranho, tanto para o São Paulo quanto para o Flamengo. O São Paulo teve que mandar metade do time e daqui a pouco vai jogar contra o Botafogo. Teve que mandar uma parte do time. E aí, sabe... E aí você vai olhar assim, mas valeu a pena? Valeu para internacionalizar a marca. Eu acho que tem um outro ponto, Mauro, para te passar também. Eu acho que tem uma outra questão que é o seguinte. A temporada ela começou muito cedo. Você não tem uma explicação plausível para, se esses jogadores estiverem no Brasil, não começarem na primeira rodada do campeonato estadual, né? E do Rio de Janeiro foi no dia 11 de janeiro. Então, quando você tira esses jogadores, você ganha um tempo de preparação. Com o motivo que for. Não, se você começou a se preparar dia 5 ou 6, você não tem obrigação de no dia 11, 12 colocar o time para jogar, não. Mas se tivesse todo mundo no Brasil, você acha que a torcida não ia cobrar? No ano passado não foi que o Gabigol até começou estava lá antes também, dos estava nos outros Estados e tal, deveria, e pôs outros. Não é porque tá lá. Quem tá aqui também não tá colocando. O Vasco viajou, o Fluminense viajou. Não sei, cara, o cara não quer colocar, não deu tempo, não vai arrebentar os caras com 5 dias, tá todo mundo falando. Ontem o Corinthians falou, olha, eu tive 8 treinos, agora já são 10, eu vou pôr metade, depois eu ponho outra metade. Então, assim, começou muito cedo, começou dia 11, entendeu? Não sei como vai ser pro ano que vem, gente, tô dizendo de novo. Para todo mundo, não é só pro Botafogo, que começou depois e tal, porque estava lá em Mundial e etc. Para todo mundo, o Campeonato Brasileiro acaba 21 de dezembro. Então, não dá para começar o ano que vem pensando em todo mundo estar de volta. Cadê os 30 dias de férias? Vai ter que fazer um acerto, vai ter que dar. Ou senão os caras vão começar com o time da Copinha, os campeonatos regionais. Com a Copinha rolando, ainda tem isso. Com a Copinha rolando, ainda tem isso, ainda não dá nem para levar. Ontem eu acho que é teste, não dá para exigir nada, ainda ninguém tá dando show, é o primeiro jogo, mesmo o São Paulo fazendo o segundo. O São Paulo mandou, no primeiro jogo, o São Paulo trocou todo mundo. Ontem ele trocou só 6, só 6 porque os 10 caras ele tinha mandado para cá. Aí já foi o Flamengo que trocou 11, fazendo o primeiro jogo e tal. E é isso. Se você fala com os técnicos e ouve os técnicos, eles acham que foi positivo. Como acabei de falar, o Felipe Luiz falou, fiz um teste aqui e tal. Porque o restante ali, ele já sabe mais ou menos. Por exemplo, no São Paulo, a gente teve a primeira vez o Lucas com o Oscar. Eu acho que o Oscar não foi tão bem e não se aproximou muito do Lucas, esperava mais os dois ali. No jogo anterior, que o Lucas jogou um tempo e o Oscar outro, o Oscar jogou melhor, mas muito da ponta esquerda. Sim. Então ontem ele já estava mais no meio, você fala, bom, agora ele e o Lucas, tal. O Lucas ainda tentou umas arrancadas, acho que ainda foi melhor que ele, mas são coisas para o Zubeldia olhar. Onde é que eu vou pôr o Oscar aqui? Vou deixar ele aberto, né, lá Luciano na esquerda. No banco, né? Luciano. Eu quero falar de São Paulo. Deixa eu só fazer o seguinte, já que você citou os treinadores. Sim, vamos ouvir, claro. porque eu acho importante também a gente entender o que passa na cabeça deles para fazer essas escolhas e, obviamente, acordam com a diretoria como vai ser o início de temporada. Então, tanto o Felipe quanto o Zubeldia, eles tendem a olhar como teste e ver um lado positivo desse amistoso 0-0. Imagino. Esses primeiros 8 dias de treino que a gente teve, ou 8 sessões de treino que a gente teve, obviamente que as pré-temporadas duram mais, não acabou ainda a pré-temporada pra gente. Os jogadores não estão na plena forma física, ainda não estão preparados para jogar 90 minutos, obviamente. Mas foi muito boa. Eu acredito muito que juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado,
criam-se relações novas, relações socioafetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais e eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura, né, que os Estados Unidos nos proporcionou. A gente pôde fazer esse teste realmente para nos guiar aonde a gente tem que atacar as nossas deficiências e se continuar explorando nossas fortalezas, né? Então, esse é o balanço. Ainda temos aí pelo menos, acho que são 2 semanas até a final. Então, mais a semana que vem ainda para usar como pré-temporada para chegar na final o melhor possível fisicamente. Simples, né? O Arrascaeta não poderia jogar. Não pode jogar. Ele vem de uma cirurgia, ainda está evoluindo e está recuperando sua forma física. Com isso, falta um jogador de ataque no nosso elenco. E aí eu aproveitei para fazer alguns testes. Aproveitei para testar o Alcaraz de atacante, que coisa que ele já fez em outros clubes e não tinha feito comigo. No, a ver, lo más importante acá, repito lo mismo que dije en la conferencia pasada, para mí lo más importante es que el equipo vaya tomando forma, que los jugadores vayan buscando sociedad, que vayamos corriendo mejor la cancha, que vayamos mostrando ganas y que no se nos lesionen jugadores, que es lo más importante en esta etapa. Que podamos trabajar intenso, que puedan conocerse y usar todos estos 2 meses de preparación y competencia en el Paulista con distintas alternativas. Realmente era lo que necesitábamos nosotros para poder darle un poquito más de forma a lo que aconteció el año pasado. Entonces, que Oscar pueda jugar centralizado es una manera, porque él ha jugado mucho ahí, sobre todo el último año, y que después Oscar pueda jugar en un costado también es bueno porque te permite jugar con otro tipo de jugadores. Es decir, en el segundo tiempo Oscar arrancó por derecha, cuando yo vi que el lateral izquierdo lo podía hacer retroceder mucho, lo cambiamos para izquierda, y entonces Oscar por izquierda, si lo dejaba 5 o 10 minutos más, seguramente teníamos 2 o 3 situaciones de gol, porque encuentra fácil a los atacantes. Tá aí, ó, Ozinho, o Mauro já começou a falar um pouquinho aqui de Oscar e Lucas juntos, né, pensando no outro lado, mas achei importante a gente entender como é que funcionou a cabeça dos treinadores para essa partida. Quero te ouvir também sobre um pouquinho do São Paulo, todos vocês, claro, mas vou começar aí no camarote, Tetra. Então, eu assim, vi bem o que ele quis fazer, o Zubeldia. Se ele tem o Ferreirinha aberto pelo lado esquerdo, a característica do Ferreirinha é essa, né? É a velocidade, o drible 1 contra 1. E o Lucas utiliza mais o lado direito, era normal o Oscar ficar como, ele fala Oscar, né? Centralizado, ali próximo do Caleri. Mas o que me chamou a atenção é que eu não vi ele muito lá perto do atacante. Como o presidente falou, ele também se aproximando do Lucas, né? Porque é muita qualidade, são jogadores diferenciados. E acreditamos que quando os dois estiverem melhor fisicamente e melhor entrosado, vão dar frutos para esse São Paulo. Eu tô acreditando. Gosto dos dois. Eu acho que ele vai ter que optar mesmo por um jogador de lado, de velocidade, até porque recompõe. Então pode sobrar para o Luciano, sim. O Luciano até reclamou um pouco disso, mas para um início, né, me parece que ele vai ter que ter um cara da velocidade. Não é a característica do Luciano. E ele vai dar mais ritmo de jogo para o Oscar e para o Lucas juntos. Isso não quer dizer que não possa atuar os 3 ali, né? É uma característica diferente. Mas ele mesmo falou, pode jogar o Oscar para um lado, utilizar um outro jogador, quem sabe esse jogador não seja o Luciano. Ele ganhou mais opções, acho que o time melhorando fisicamente, entrosando. Eu acho que é um bom time, tem condições de brigar, de disputar, eu não vejo um time muito abaixo da maioria no Brasil, pode ficar abaixo de 2, 3 no máximo, mas é um time que bem entrosado, pelo menos os 11 titulares, e ainda mais com algumas peças aí de reposição, o São Paulo tem chances. Eu acredito. Essa a solução. Diga, Mauro. Você viu, ele fala, para que serve esse treino, esse jogo-treino, né? Para jogadores começarem a fazer associações.
É óbvio que ele está esperando essa grande associação entre Lucas, como está dizendo o Zinho, e o Oscar. E isso ainda não houve ontem. Poxa, gente, mas foi o segundo jogo e a primeira vez que jogaram um tempo juntos ali e tal, porque no outro cada um jogou um tempo. Mas é isso que ele vai acertar. Então é esse tipo de observação que ele deve ter feito. Sim. Pô, o Oscar deu mais certo aqui pelo esse lado, pô, mas... eu acho que ele tem que jogar mais. Como é que eu vou encaixar? É realmente sem o Luciano, né? Eu acho que tem dois pontos do jogo de ontem que não dá, de repente, pra gente julgar muito. Por exemplo, do lado do Flamengo a gente falou, o Alcaraz de falso 9. O Alcaraz foi mal. Não tem como você fazer essa avaliação. Sim, claro. Do mesmo jeito que não dá pra gente prever ainda como é que vai se armar esse São Paulo com essa dupla, Pascoal. Vai encaixar, tem qualidade técnica pra isso. Agora, como que encaixa? O que eu vejo são boas notícias no São Paulo. Por exemplo, o São Paulo deu uma boa notícia. O Jandrei começou pegando e foi bem no gol. Aí é uma boa notícia pro torcedor. Outra boa notícia, o Caleri inteirão. Aí interessa pra torcida do São Paulo. Participou bem mais do jogo do que contra o Cruzeiro. Recuperado da lesão no tornozelo e tal, legalzinho pra jogar. Puxa vida. E esses dois juntos, eles vão trazer boas novidades pro torcedor. O Oscar sabe jogar, o Lucas sabe jogar. E quando o jogador sabe jogar, ele vai encontrar o espaço dele e do outro, vai respeitar o que o outro... Porque tem uma questão de conhecimento. E eles se conhecem da base, eles jogaram juntos na base. Sim. Então, eles podem trazer esse conhecimento agora para o time principal. Não são aqueles meninos de 17, 18 anos, não são mais. Mas eles agora, com 31, 32, eles conseguem desenvolver um outro padrão de jogo que é muito interessante para o São Paulo. O que fica essa entrevista do Zubeldia, ele só falou, não, a gente vai ter 2 meses de preparação até o final do campeonato. Jesus, vai esperando tudo isso para botar o time inteiro para jogar? Ele eu acho que assim, é sabido que abriu-se mão dos estaduais, né? Assim, o recado esse. É esse, claro. Agora, o estadual não estou aí, é isso? Agora 2 de fevereirozinho. O São Paulo não é que não está aí, o São Paulo mandou meio time. Sim. Se não ganha o jogo do Botafogo, aí você sabe como é que é. O Santos está pontuando, o Palmeiras está pontuando, o Corinthians tem 2 vitórias. Entendeu como é que é o negócio? Aí os caras começam a ver, e o São Paulo? Não, você sabe que o que grita na arquibancada bate direto na sala do presidente do São Paulo. Eu já falei isso para vocês aqui. Já. O que grita na arquibancada bate direto, tem uma ressonância na sala do presidente. Você não imagina como reverbera isso dentro da sala do presidente. Então, se não for bem, o Zubeldia, 2 meses, não ganha para ver. Eu acho que é muito de como vai ser esse desenho, né, Zinho? Assim, se continuar o Flamengo, porque a gente está falando de Flamengo e São Paulo, com o técnico que não é o Felipe Luiz, comandando o Carioca, sem os jogadores principais, a cobrança é uma. Se o Zubeldia já vai com mais da metade do time, a gente vai falar daqui a pouco ao vivo com o Edu Afonso para ter as informações de Botafogo e São Paulo. Se começa a colocar esse time principal, aí o olhar passa a ser diferente, né, Tetra? Eu vejo no Campeonato Paulista um interesse maior das equipes de maior investimento, dos times grandes. Né? Por mais que segura, poupa 1, poupa 2, poupa 3 ou tira durante o jogo, mas os jogadores principais estão à disposição. Os times de São Paulo, o Palmeiras tá bom, o Estevão jogou, né? O Richard Rio jogou, o Everton jogou, Marcos Rocha jogou a galera titular e outros que entraram. Você vai pro Corinthians, poupa um aqui no jogo, mas depois entra, joga. A maioria dos times titular aí, vejo em São Paulo, há uma preparação, há um cuidado, mas o elenco está se preparando e entrando e jogando. No Rio de Janeiro, os 4 grandes abriram mão nesse início. Não, o Flamengo botou o Pablo, que chegou, retornou e está sendo até testado. Carlinhos, Lohan, que teve uma queda de produção no ano passado, e o Flamengo está colocando, porque é moleque, também é jovem. O Vasco também está colocando jogadores que não foram titulares e que estão ganhando novas oportunidades. O Fluminense começou a colocar um ou outro ali, o Manuel jogou mais jogos, o Guga já entrou, enfim... vejo uma atenção maior para a pré-temporada, escolha, planejamento, cada um tem o seu, acho que tem que ser respeitado. Agora, no Rio de Janeiro, acho que pode haver
uma dificuldade mais na frente para buscar uma classificação. Os 4 se recuperarem faltando 5, 6 rodadas, jogando entre si, acho difícil. Acho difícil, pela pontuação que os pequenos estão já atingindo, difícil ficar de fora. Mas são escolhas. O Felipe Luiz na coletiva falou, não, vou dar atenção ao Carioca sim, porque disse que não vale nada, mas daqui a pouco quem está nessa cadeira aqui pode não estar no final do Carioca. Não é o caso dele, acho que o Felipe Luiz não corre esse risco. Pelo contrário, apoio total para ele, mas acho que em São Paulo há uma responsabilidade com o campeonato maior, uma intenção de brigar pelo título, pela conquista. Ainda encara o Paulistão como um título importante e a rivalidade conta sim entre os grandes. Olha o São Paulo, cara, voltou aí 10 jogadores para... Não vai entrar com sub-20, vai entrar com muitos jogadores que estavam jogando ali, que jogaram contra o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou e jogou. Chegou aos Estados Unidos e foi pro jogo. Muitos jogadores que estavam na pré-temporada. Então, assim, acho que particularmente é mais o Rio de Janeiro que os grandes estão achando assim, a hora que a gente começar a jogar, nós vamos classificar e acabou. Acho que não vai ser assim. O Edu Afonso daqui a pouco vai confirmar pra gente as escalações desse jogo, né? Mas assim, só o fato de ter já Rafael, Arboleda e Sabino entre os jogadores que voltaram e que devem começar a partida de daqui a pouco, isso já mostra um objetivo diferente, um olhar diferente pro estadual, né? Uma solidez defensiva. Sim. Você traz jogadores que são titulares, ou como esses jogadores a gente pode considerar como titulares, né? E o Sabino é um misto de titular e reserva, mas eu acho que ele tem feito algumas partidas interessantes. Não foi bem naquele jogo contra o Cruzeiro, lá nos Estados Unidos. Aquela mas é considerado um jogador importante, né? Mas ele não foi bem aquele jogo, mas é um cara importante. É um zagueiro canhoto, tem um bom passe e o São Paulo aposta que ele pode ajudar o time. O São Paulo hoje entra... claro que o torcedor do São Paulo gostaria muito de ter hoje em campo, em Ribeirão Preto, Oscar e Lucas. Falando sobre o único jogador que vai viajar para se encontrar com o elenco que está disputando o Campeonato Carioca. Trata-se de Cleiton, que jogou as duas primeiras rodadas do Carioca, ao lado do Pablo, na zaga do Flamengo. Desfalcou na última partida contra o Nova Iguaçu, porque teve que viajar para os Estados Unidos para jogar o segundo tempo do amistoso contra o São Paulo. Depois do amistoso, voltou para o Brasil, desembarcou no Rio de Janeiro e já viajou para São Luís para se encontrar com o elenco que disputa o Campeonato Carioca. Ou seja, esse cara tá viajando mais do que cantor, né? Porque, vou te falar, ele deve estar extremamente cansado. Eu, particularmente, não faria isso. Uma exposição desnecessária ao Cleiton, um cansaço desnecessário. Precisa de minutagem. Beleza. Mas vai ser esse jogo contra o Bangu que vai fazer a diferença? Acho que não. Eu acho que poderia ter evitado esse desgaste todo com o Cleiton. Ele poderia ter ficado aqui no Rio de Janeiro, ou poderia ter enviado um outro jogador, por exemplo, o João Vitor, que acabou de completar 18 anos, jogou o segundo tempo do amistoso contra o São Paulo e foi muito bem. Ele poderia ter viajado para jogar ao lado do Pablo, ou até mesmo o Pablo Lúcio para jogar junto com essa garotada que está lá no começo do Campeonato Carioca. Outro atleta que soube aproveitar muito bem o amistoso diante do São Paulo. Então achei desnecessário. Não sou contra, nem a favor, desnecessário. Eu não faria isso, mas foi feito com o Cleiton. Inclusive, ele já embarcou para São Luís para se encontrar com o elenco que está com o técnico Kleber dos Santos. Pessoal, muitos torcedores estão me parando na rua e até mandando mensagem em rede social, me perguntando sobre o pacote de ingressos para jogos no Maracanã. Na última gestão, com a gestão Rodolfo Landim, tinha esse pacote de ingressos, você pagava um determinado valor e aí você tinha direito a ir a jogos do Flamengo no Maracanã como mandante. Eu fui apurar essa informação para trazer essa resposta para vocês, e a informação que eu tive foi o seguinte: eu vou até ler exatamente o que a pessoa disse para não ter nenhum problema de interpretação. Ainda não há uma definição, Venê. Estamos estudando as mudanças que serão feitas nos planos de sócio-torcedor. Só depois disso será batido o martelo sobre os pacotes. Ainda vai levar mais algumas semanas. Então não tem nada definido ainda. Você que está aí ansioso por essa informação,
Fato é que a gente vai ter mudança no sócio-torcedor do Flamengo. Eu acho que tem que mudar, tá? Eu acho que o sócio-torcedor não é apenas oferecer desconto em ingresso. Pelo contrário, tem que ter uma experiência melhor para o sócio-torcedor. Até porque vários fazem parte do plano sócio-torcedor e pouco vão aos jogos. Por quê? Os jogos, sobretudo nos jogos do Flamengo comandante, são todos aqui no Rio de Janeiro, ou a grande maioria, 99%. Poucos têm condições de viajar para vir ao Rio de Janeiro e assistir a um jogo do Flamengo. Então, em breve a gente vai ter novidades sobre isso aí. Falando agora de Juninho, ele concedeu uma entrevista à Flá TV, inclusive a coletiva dele, a primeira coletiva dele à imprensa, a apresentação à imprensa vai acontecer nessa terça-feira, 3h da tarde, tá bom, pessoal? E o Juninho, ele concedeu uma entrevista à Flá TV e ele falou por que ele escolheu o Flamengo e disse não ao Sevilha em cima da hora. Abre aspas para Juninho. É muito difícil falar não para o Mengão. Querendo ou não, o aval do treinador é muito importante. Ainda mais sendo o Felipe Luiz, que todo mundo sabe a história como jogador e agora como treinador também. Deu tudo certo, muito feliz por estar aqui. Foi corrido para mim, exame médico, e agora comecei a fazer os treinos. Ansioso para conhecer o resto do pessoal, já conheci algumas pessoas. Feliz e contente de estar aqui, disse o jogador de 28 anos. E ele também mencionou nessa entrevista à Flá TV que conversou muito com o Léo Pereira. Abre aspas, o Léo me mandou mensagem, eu conheço ele há muitos anos, ele teve sucesso aqui no Flamengo, no Atlético Paranaense também, por ele estar aqui vai facilitar todo o processo. E por falar em Léo Pereira, galera, ele já retornou ao Rio de Janeiro, depois de ter passado por aquele problema familiar, perdendo uma pessoa muito próxima dele, que veio a falecer, infelizmente. Ele já está no Rio de Janeiro, vai se apresentar normalmente, ou seja, fica à disposição técnico Felipe Luiz normalmente. Para fechar, o Juninho falou sobre posicionamento em campo. Abre aspas, eu sou um cara que quer estar ajudando, seja em qual função que for. Eu sou um cara que gosta de jogar de 9. Sou um cara que movimenta bastante. Não sou um 9 estático. Eu sou brigador em movimentação para o time. Sou rápido. Tento dar o melhor para ajudar o time. E foi exatamente isso aí que todo mundo que eu perguntei falou sobre o Juninho. Quem o acompanhou no Atlético Paranaense, quem o acompanhou lá no Karabakh, falou que ele é muito rápido, muito veloz, muito rápido. E tem uma marcação sob pressão muito boa. A ver como ele vai sair aqui com a camisa do Flamengo. Todo sucesso do mundo ao Juninho, que tenha uma passagem muito vitoriosa com a camisa rubro-negra. Para fechar o nosso vídeo, galera, vamos falar de Lohan, porque o CSKA aumentou a proposta ao Flamengo pelo meio atacante de 18 anos. Eu falo meio atacante porque eu vou ser bem sincero, eu não sei qual é a posição do Lohan atualmente. Se ele é meia, se ele é ponta, se ele é centroavante, se ele é atacante de beirada, o que ele é? Eu confesso que eu não sei. E ele precisa definir esse posicionamento até mesmo para ajudá-lo nas partidas. Eu particularmente acho que futuramente, inclusive o perfil Falso 9 já falou sobre isso também, eu concordo com ele plenamente. Futuramente o Lohan vai se tornar um centroavante. Ele é alto, ele é forte, segura bem a bola, tem uma boa finalização e ainda pode explorar a velocidade dele. Eu acho que ele vai se tornar esse jogador. Mas vamos falar da proposta do CSKA. Postei nas minhas redes sociais há pouco. O CSKA aumentou o valor da proposta ao Flamengo por Lohan. 8 milhões de euros, pouco mais 50 milhões de reais, por 80% dos direitos. Negociação esquentando e há chances sim de um jovem de 18 anos ser vendido ao time russo. O Fla, que é dono de 70% dos direitos, conversa com Madureira, dono de 30% dos direitos de Lohan, por conta da divisão dos valores caso a venda seja fechada. Lohan, obviamente, já aceitou a proposta do CSKA e por isso o empresário mantém as conversas entre os clubes. Vamos lá. Flamengo é dono de 70%, Madureira é dono de 30%. Se o Flamengo fecha essa venda por 80%, é óbvio que o Flamengo vai tentar morder um percentual maior daquilo que tem direito. Nossa, que absurdo. Não, não é um absurdo. O Flamengo faz isso, já fez em vários momentos, em outras operações. Todo mundo faz isso, todos os clubes fazem isso. Para o Flamengo fazer isso, para o Madureira, qualquer dinheiro que cair vai ser bom. Ah, mas o Madureira não vai abrir mão. O Flamengo não vai fazer negócio. E aí o Madureira vai fazer o quê? Vai abrir mão. Porque o Madureira depende muito mais dessa grana, proporcionalmente falando, que propriamente o Flamengo. Então, no fim das contas, o Madureira vai ceder um pouco ao Flamengo. E aí, muita gente me questiona, por que o Flamengo aceita vender o Lohan? Gente, o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogadores. Hoje,
O Flamengo tem o Lohan, que pode ser uma boa venda, tem o Wesley, que pode ser uma boa venda. Estou dando exemplos. Mas quem é mais importante hoje, no ponto de vista dentro de campo, dentro das 4 linhas, tecnicamente falando, é o Wesley, titular absoluto. Uma posição que é muito difícil achar. Uma posição que o seu reserva imediato está em baixa, que é o Varela. No caso do Lohan, embora tenha 18 anos, tratado como joia, próxima venda milionária, mas é um jogador que não consegue se firmar no time principal do Flamengo. Tanto é que está jogando o início do Campeonato Carioca para ganhar minutagem. Se ele fosse, ou se ele tivesse, se ele fosse visto com uma importância muito grande dentro do elenco, ele não estaria disputando o início do Campeonato Carioca, ele estaria fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos. Isso é claro, isso é claro, isso é claro. E o Lohan, a diretoria do Flamengo tem medo de o tempo passar e ele ficar cada vez mais desvalorizado. Acontecer o que aconteceu com o Lincoln. Não que o Lohan tenha a mesma postura que o Lincoln fora das 4 linhas, não é isso. Mas pode acontecer isso, o tempo passando e o Lohan ficar cada vez mais valorizado. Então, para o Flamengo é melhor negociar uma boa venda agora do Lohan ao CSK a ficar com o jogador, pelo menos na visão da diretoria do Flamengo. Por isso, explicando para vocês, o Flamengo topa vender o Lohan e não o coloca naquele grupo de importantes jogadores. Agora olha só, nação, uma informação muito importante falando sobre o mercado da bola no Flamengo. O Flamengo fez uma proposta oficial pelo jogador Vitão, o zagueiro Vitão do Internacional, foi recusada e agora o Flamengo aumentou essa proposta. Nessa segunda-feira o Flamengo fez uma nova proposta e aguarda a resposta do Internacional. O Flamengo, olha só para você ter uma ideia, ele avisou ao Internacional que está disposto a aumentar em 1 milhão de euros, cerca de 6,2 milhões de reais a proposta para tirar o zagueiro do Internacional. No caso, seriam 7 milhões de euros que o Flamengo está oferecendo pelo zagueiro Vitão. Então, olha só, para você ter uma ideia, os cariocas, que seriam o Flamengo, estou lendo a notícia aqui para vocês, ainda aguardam uma resposta. O Vitão vê com bons olhos uma transferência para o Flamengo. E a primeira oferta do Flamengo foi de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros, sendo que 4 milhões de euros da dívida, seria da dívida do Internacional com o Flamengo, com o Thiago Maia. Então o Flamengo daria 6 milhões de euros. E agora o Flamengo aumentou em mais 1 milhão de euros, 7 milhões de euros no caso, e mais a dívida do Thiago Maia, que o Internacional ainda não pagou o Flamengo. Então daria 11 milhões de euros pela contratação do zagueiro Vitão. E aí, você aprovaria essa contratação? O que você acha? Porque no caso, Vitão chegando, Danilo é descartado, né? Falaram sobre o Danilo é descartado. E aí, qual é a sua opinião? Deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.